Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. A cruz muito pesada. Um homem julgava sua cruz muito pesada. Fazia a jornada da vida, entre os demais, carregando de má vontade os próprios problemas. Pensou muito em como amenizar o fardo e um dia, eureka, descobriu que podia serrar um pedaço da sua cruz. Isso o satisfez por certo tempo, até que, de novo, decidiu: por que não facilitar a vida? Sou livre para fazer o que bem entendo com a minha cruz. E ligando a intenção ao ato, cerrou mais um pedaço. Os anos se passaram e muitos pedaços foram cortados. Por fim, o homem levava uma minúscula cruz. Chegando ao termo da viagem, pararam todos à margem de uma vala. Do outro lado apareceu um anjo, que deu boas-vindas a todos e instruiu: deponham suas cruzes sobre a vala. É a medida exata para servir de ponte para cá. Mas cada um só pode atravessar pela própria cruz. O homem olhou a largura da vala, comparou com a sua pequena cruz e olhou para o anjo, mas este lhe disse: é uma pena, mas você deve voltar e juntar todos os pedaços serrados, emendá-los e trazer a cruz inteira, a seu termo. Esse texto, inclusive, tem um vídeo, né? Começou num PowerPoint, depois foi para um vídeo Media Play, virou uma historinha, né? Pessoas que utilizam da sua livre escolha, e nessa livre escolha a gente quer tirar os fardos do caminho. Como é que a gente tira os fardos? Cortando, eliminando. É mais prático, é mais rápido do que você resolver esses fardos. Né? Então, pessoas difíceis na sua vida, o que você faz? Elimina. Bloqueia hoje, então, em Face, Instagram, WhatsApp, meios da rede social, da internet, coisa mais fácil que tem. Você vai lá no botãozinho do seu celular, bloqueia, exclui, e aquelas pessoas somem da sua vida como um passe de mágica. E na vida real a gente tem feito a mesma coisa. A pessoa tá me enchendo muita paciência, o que eu faço? Isso aí não tá contribuindo com a minha vida, então só tá me perturbando. Pessoas da família, a gente faz isso. Amigos, a gente faz isso. Porque para nós, a gente quer o quê? Paz. E a paz, às vezes, se dá na questão de ficar sozinho, pelo isolamento. Em alguns momentos, eu, Patrícia, imperfeita e imatura espiritualmente, eu concordo. Tem pessoas que do nosso lado, elas não nos ajudam em absolutamente nada. Pelo contrário, o negativismo delas, a inveja, a forma delas conduzirem a vida delas é uma forma triste e doentia. E elas passam isso pra gente. Então, em alguns casos de extremo, nós somos obrigados a isolar essas pessoas, sim. Que são fardos que a gente deveria saber lidar, mas que nos fazem tão mal. Nós não podemos deixar isso acontecer também, porque seria de uma outra forma impedir o nosso progresso. A gente ficar do lado de alguém que só reclama, por exemplo. É uma energia densa, pesada, que traz pra gente o quê? O desânimo, a falta de incentivo, de motivação, de vontade. Então são pessoas que vão frear o nosso caminho. Não dá para manter do lado. São fardos que infelizmente nós vamos ter que cortar no decorrer do caminho, que faz parte da nossa cruz, mas que por livre escolha do outro também não está dando para manter. Mas, como eu disse, está tão banalizado essa questão de vou cortar aquilo que me faz mal, que às vezes uma palavra, a pessoa te fala uma palavra e você já diz assim: não quero mais saber dessa pessoa. O meu emprego, ali eu tiro o meu sustento. Mas como tá ruim, né? Você tá no seu emprego ali já há algum tempinho, mas como tá ruim, eu vou procurar outro. Só que aí você fica desempregado. Você não arrumou outro serviço. Você prefere ficar desempregado do que manter o teu emprego até você arrumar uma outra situação. São cruz que você corta e que vai te fazer falta depois, lá no finalzinho da jornada. Aquele período que você ficou ocioso, que você ficou sem fazer nada, esperando aparecer uma nova oportunidade de emprego. É um tempo perdido. Então, o que nós temos que ter na cabeça? Tudo aquilo que a gente descarta não vai me fazer falta de verdade? Não vai me desequilibrar? Não vai me deixar ainda pior?
porque são fardos que às vezes vêm, dói, machuca, maltrata, mas que a gente sabendo levar se tornam melhores futuramente. Pode mudar, pode melhorar a nossa vida. Não é que a dificuldade que nós temos, ela vai impedir o nosso progresso. Muitas das vezes as dificuldades, elas são degraus que fazem a gente subir. Uma doença, por exemplo. Quando eu, Patrícia, ia imaginar que uma comorbidade ia ser pro bem. A vida inteira eu olhava para a doença, seja uma gripe que for, e eu ficava apavorada, principalmente enquanto mãe, né? Você não pode ver uma febre no filho que você fica desesperada. E na verdade são momentos de reflexão, de parada, onde você observa melhor o outro, onde você despeja na pessoa mais carinho. É um momento de mais união, é um momento de você saber lidar melhor com essas situações, amadurecer diante dos obstáculos, das dificuldades. Então, tudo tem um propósito de Deus, e Deus não é vingativo. Então, se acontecem coisas ruins, é pela permissão dele para que a gente possa amadurecer e crescer. E às vezes a gente quer pegar essas coisas ruins e descartar. E se descarta, você vai amadurecer como? Você vai crescer como? Você vai aprender o quê? Só na hora do momento bom. Pensa você numa praia, sentado lá numa cadeirinha de praia, tomando água de coco, olhando para o mar o dia inteiro. Todos os dias da sua vida. Nossa, Patrícia, que paz, que maravilha. Tá, e o que você aprende com isso? Sozinho. Sem nenhuma muvuca na tua vida. Sem nenhum altos e baixos. Sem nenhum problema para você resolver. Na sala de aula, nós damos, eu professora, né, mais de 32 anos, a gente dá um problema para o aluno para quê? Porque a gente gosta de torturar a mente do aluno? Não, faz ele raciocinar, ele crescer, ele aprender com aquilo a solucionar outros problemas que virão. Ele vai acabar crescendo. Se eu não der problema nenhum para o meu aluno, ele não raciocina. Hoje mesmo, eu estava vendo lá no Facebook, eu coloquei um probleminha para o pessoal resolver lá, que eu não vou lembrar agora exatamente como que é, mas tem um pai, um filho, um avô, num carro. Quantos pais tem ali? É um probleminha mais ou menos assim, é um desafio. Tem pessoas que colocam, tem 3 pais, tem 2, tem 7, tem 8. Cada um coloca um número ali naquele mesmo problema, cada um dá uma resposta. Cada um está usando o seu raciocínio para chegar naquela resposta. No final das contas, quando eu passar a resposta para eles, vai ter os acertos, vai ter os erros, mas aqueles que erraram ainda assim, eles tiveram que passar por aquele problema. E eles deram aquilo que eles tinham para dar como resposta. E quando eles verem a resposta do outro, eles vão raciocinar junto com o outro, eles vão aprender com o outro, e todos ficarão com o mesmo conhecimento. Vão chegar no mesmo lugar. Uns chegam mais rápido, outros chegam mais devagar, mas fato é que os problemas existem para isso. Cada qual, no seu grau de evolução, resolve a sua maneira. E a gente aprende um com o outro e cresce junto um com o outro. Agora, se a gente deixar os nossos fardos, as pessoas, as situações de lado para querer viver zen o tempo todo, nós não crescemos. E a gente quer ter uma vida assim, totalmente em paz. Mas para isso a gente larga nossas cruzes, que são os nossos problemas. Os problemas não são feitos para largar. Ninguém está encarnado no planeta Terra para largar seus problemas de lado, é para resolver. Então as nossas cruzes, seja família, amigos, emprego, lado social, pessoal, íntimo, emocional, espiritual, tudo tem que ser equilibrado. Tudo tem que ser bem trabalhado. Aí a gente consegue se desenvolver plenamente, enquanto pessoa, enquanto espírito, enquanto um ser humano. Então que a gente não tenha medo dos problemas, que a gente não jogue eles fora, mas que a gente enfrente. E quando a gente aprende essa situação, fica mais fácil a gente servir de modelo aos que vêm depois. Nossos filhos, nossos alunos. Lembrando que quando eu falo neste canal, que é um canal para educação, tudo aquilo que nós aprendemos, claro, óbvio, que é para a gente poder ensinar aos nossos filhos, aos nossos alunos. É importante manter eles
desde pequeno, sabendo que eles vão enfrentar por dificuldades, encorajá-los a passar por essas dificuldades e não querer jogar fora. Muito aluno, quando você pega um lápis e fala para ele, cara, copia o que está lá na lousa. Ele segura o lápis aqui, ele fica olhando para a lousa. Ele coloca uma letra, isso no começo, né? Logo no início fundamental lá. No primeiro dia, primeira semana de aula. Copia o que está lá na lousa lá, do jeitinho que a professora escreveu. Aí ele fica aqui ensaiando. Ele escreve com letra grande, ele pula 10 linhas, ele não sabe usar o caderno. Você vai lá e ensina de novo. Você explica pela terceira, pela quarta, pela quinta. Você pega na mão dele. Geralmente o aluno tende a fazer o quê? Eu não consigo. Para ele é mais fácil jogar fora a oportunidade de aprendizado, cortar a cruz dele ali, jogar o lenço e falar não sei, não consigo, do que ele continuar tentando. Quando você consegue fazer o seu aluno tentar, apaga, tenta de novo, apaga. É um processo lento, mas você está ensinando ele a carregar a cruz dele. Ele não vai carregar do colega. Quando você percebe que tem um coleguinha querendo fazer a lição desse que tem mais dificuldade, nunca permita. Cada qual tem que carregar a sua cruz, cada qual tem que se desenvolver por si só. Olhando, observando, aprendendo com os demais, sim. Mas ele tem que ensaiar, ele tem que fazer. Ele vai fazer errado, ele vai copiar errado, ele vai trocar letra, ele vai fazer letra feia, ele vai pular linha, não tem problema. Algumas mães, às vezes, no começo vinham reclamar comigo. Patrícia, mas o caderno da criança tá feio, tá todo errado, escreve errado, troca letra. Eu falei, eles estão usando o caderno devidamente. É exercício no caderno. O caderno é um momento de você refletir sobre sua escrita, sobre sua leitura. É um local de rascunho. O que ele vai fazer depois é que é verdadeiro. Ali é só rascunho, então eu não me importo. Tinha professor que, tem que ter bichinho, tem que ter florzinha, tem que ter carimbinho, tem que ter letra linda. Eu não me preocupo com isso. O que adianta o aluno escrever letra manuscrita, por exemplo? Tudo lindo, fofinho, a caligrafia perfeita. Aí você manda ele ler, juntou uma letra da outra, ele não sabe ler. Ele tem um caderno fofo, cheirosinho, mas na hora de fazer uma prova, ele não consegue botar no papel. Então, se conciliar uma coisa da outra, ótimo. Mas se não conciliar, pode vir um caderno feio, cheio de rasura, pode vir, porque aquilo ali é exercício. Aquilo ali, ele está fazendo rascunhos para a sua vida. Coisa que ele não pode fazer ao viver a cores na vida dele em relação aos outros. Eu não posso fazer rascunho com um irmão, com uma mãe, eu não posso fazer rascunho com um companheiro de jornada, com um filho. A vida não me permite rascunhos com pessoas. Então, no exercício da sala de aula, eu posso fazer meus rascunhos. Mas na vida real, não. Então, ele pode fazer ali no papel para que ele não tenha que fazer com pessoas. E ele deve aprender na sala de aula a lidar com essas diferenças de opiniões, de respostas, onde cada um traz a solução à sua maneira, para que no convívio com outras pessoas, no seu dia a dia, ele saiba que não existe ninguém melhor do que ele para solucionar o problema, que não existe ninguém pior do que ele, mas que cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu momento, tem a sua atitude, tem a sua maneira de agir, de ser. E isso é que conta, nós somos únicos, nós somos ímpares, graças a Deus. Então que a gente leve esses valores aí, trabalhe bem isso na cabecinha das crianças, para que eles não imaginem que a vida do outro é melhor do que a dele, que o outro é mais inteligente que ele, que o outro se dá bem em tudo e ele sempre se dá mal, que baixa a autoestima dele, que ele não acredite na sua potencialidade, que ele comece a se menosprezar a tal ponto de dar tristeza, que ele aceite bullying, que ele aceite, a sua própria decadência moral, de forma que ele não acredite que ele é capaz de passar pela ponte através da sua cruz. Pode ser toda remendadinha ali, não tem problema, mas que ele tenha e mantenha a sua cruz com integridade, com honra, disciplina, dedicado a solucionar tudo aquilo que está em volta daquela cruz. E não o contrário, agir como covarde, como muitos estão fazendo hoje, inclusive crianças,
que entram em total depressão devido aos seus problemas criados por outros e problemas criados por eles, aonde eles se jogam nessa depressão, querendo inclusive se matar. O suicídio infantil está crescente. E por quê? Porque essas crianças não estão sabendo lidar com as suas cruzes. Que a gente ensine, incentive, motive essas crianças a resolver os seus problemas e não fugir deles.